Meu despertador tocou e eu o desliguei rapidamente. Ei, cara, acorda, você vai se atrasar, disse meu colega de quarto, dando leves tapas no meu ombro para me despertar. Peguei o celular para conferir as horas. 8h50. O funeral do meu primo estava marcado para as 9 horas em ponto. Num pulo, saí da cama e corri para o banheiro para me arrumar. Assim que terminei, saí às pressas do meu dormitório e me dirigi à igreja, que ficava a cerca de 15 minutos dali. Cheguei no horário certo, a cerimônia ainda não havia começado. Respirei fundo, tentando recuperar o fôlego, e sentei-me no último banco, ao lado de um amigo próximo, perto da entrada da igreja. Acordou tarde, hein? Ele comentou. Pois é. Meu celular estava no silencioso, não ouvi o despertador. Ainda bem que meu colega de quarto me acordou, respondi. Ele franziu a testa e me olhou fixamente por alguns segundos antes de dizer: mas seu primo era seu colega de quarto. Meu coração disparou. Por mais que sua expressão mostrasse confusão, algo dentro de mim gelou. Lentamente, virei o olhar para o caixão do meu primo enquanto o padre subia ao altar para dar início à cerimônia. Sempre fui apaixonado por animais. De alguma forma, sinto que consigo compreendê-los, e eles, por sua vez, parecem gostar da minha companhia. Tenho 3 gatos e um cachorro, todos com personalidades únicas e cativantes. Com o tempo, percebi que meu vínculo com os animais ia além do comum. Eu conseguia sentir suas emoções, entender suas necessidades. Era como se tivéssemos uma conexão profunda. Porém, um dia, esse dom começou a me mostrar mais do que eu queria ver. Comecei a notar uma pequena criatura sombria rondando minha casa. Ela era quase do tamanho de uma criança, coberta por pelos cinza escuros e usava um capuz preto, escondendo grande parte do rosto. A primeira vez que a vi, senti um medo incontrolável. Soltei o livro que segurava e gritei até perder o fôlego. A criatura desapareceu, como se tivesse se assustado comigo. Curiosamente, meus gatos não pareciam notar sua presença. Algum tempo depois, minha gata mais velha, Mag, começou a parecer doente. Antes mesmo de apresentar qualquer sintoma, eu podia sentir que algo estava errado. Seus movimentos ficaram mais lentos e seu apetite diminuiu. Ao mesmo tempo, a criatura sombria começou a demonstrar um interesse peculiar por Mag. Levei-a ao veterinário e o diagnóstico foi devastador: câncer. Conforme os dias passavam, Mag ficava cada vez mais debilitada e a criatura se tornava mais ousada, tentando se aproximar dela sempre que eu não estava olhando. Toda vez que eu corria para afugentá-la, ela simplesmente sumia no ar. Eu sentia o sofrimento da minha gata, sua dor e confusão, e fiz tudo o que pude para cuidar dela. Mas no fundo, sabia que não havia muito tempo. Certa manhã, acordei e vi a criatura sentada ao lado de Mag. Um frio intenso percorreu meu corpo e a energia da casa pareceu mudar completamente. Meus olhos se encheram de lágrimas enquanto me aproximava, tentando proteger minha gata daquela presença enigmática. Mag ainda estava sofrendo, mas, estranhamente, quanto mais perto a criatura chegava dela, mais tranquila ela parecia. Eu podia sentir isso. Contra todos os meus instintos, não fiz nada. Apenas observei enquanto aquela pequena mão tocava Mag, aliviando sua dor. A criatura lançou um último olhar para mim, como se estivesse curiosa, e então desapareceu para sempre. Naquele exato momento, Mag se foi. Demorei um tempo para compreender, mas no fim percebi que aquela entidade era de alguma forma a personificação da morte de Mag. Desde então, sempre que um dos meus gatos mia para mim sem motivo aparente, uma sensação inquietante me toma. Talvez, apenas talvez, eles estejam vendo algo que eu não consigo ver. E quem sabe, estejam tentando me ajudar a adiar o inevitável. Nossa pequena cidade tinha uma regra simples: nunca fale e nunca brinque com as crianças do outro lado.
Elas moravam na outra extremidade da cidade e nós, curiosos, nunca questionamos o motivo dessa proibição. Sabíamos apenas que elas eram diferentes. Nem mesmo Marco, o valentão da nossa turma, demonstrava vontade de quebrar a regra. Tenho coisas mais interessantes para fazer. Dizia sempre que o desafiávamos. Mas ele mentia. No fundo, estava tão assustado quanto nós. As crianças do outro lado tinham hábitos estranhos. Brincavam em horários incomuns e, se você prestasse bastante atenção, conseguia ouvir suas risadas, gritos e sussurros abafados que se intensificavam na hora em que devíamos estar dormindo. Minha mãe odiava falar sobre elas. Chegou a criar uma nova regra. Mesmo que as ouvíssemos, deveríamos ignorá-las. Não nos era permitido mencionar nada sobre elas dentro de casa. O velho George, que morava na última casa da cidade, sempre nos contava histórias sobre essas crianças. Dizia que usavam roupas esquisitas e gostavam de brincadeiras ainda mais estranhas. Uma vez, George nos contou sobre um dos jogos que elas costumavam jogar. Uma criança era escolhida para fechar os olhos e recitar cânticos misteriosos, enquanto os outros simplesmente a abandonavam no meio do nada. Mas o que eu mais detestava nessas crianças era o fato de que nunca obedeciam suas mães. Por mais que fossem chamadas, elas não iam para casa, diferente de nós, que assim que as regras eram ditadas, corríamos de volta para o cemitério e retornávamos aos nossos respectivos caixões. Eu gosto da regra da nossa cidade. As crianças do outro lado são muito estranhas. Acordei ao lado de uma esposa que eu nunca tinha visto antes, em uma cama na qual eu não me lembrava de ter dormido. Ela abriu os olhos, espreguiçou-se e me beijou na bochecha do jeito que fazia todas as manhãs. Exceto que eu não me recordava disso. No canto do quarto, uma estranha mancha branca se contorcia. Antes que eu pudesse me sentar para enxergar melhor, uma menina surgiu correndo pela porta. "Acorda, papai! Vamos ao parque!" Minha filha, uma criança que eu nunca tinha conhecido antes. Afinal, era fim de semana e, aparentemente, nós sempre íamos ao parque aos sábados. Tudo bem, vamos nos arrumar", murmurei. Enquanto tomava café na cozinha, olhei pela janela. No quintal dos fundos, a mesma mancha branca flutuava. Afastei a cortina para enxergar melhor, mas antes que pudesse me aproximar, minha esposa me abraçou por trás, apoiando a cabeça no meu ombro. "Está tudo bem? Você parece distraído", perguntou. "Sim, só estou cansado", menti. Algo estava errado. Tudo parecia familiar, mas ao mesmo tempo eu não reconhecia nada. Coloquei minha filha, a garota que eu não conhecia, no carro desconhecido e dirigi até o parque, um típico passeio em família. Se aquela era ou não a minha família, eu ainda não tinha decidido. De tempos em tempos, a mancha branca surgia em meu campo de visão. Quanto mais eu tentava focá-la, maior ela se tornava. O mundo ao redor dela começava a se desfazer, se tornando um borrão, uma ausência de forma e cor. Sem entender o motivo, senti-me atraído por aquilo. Mas antes que o vazio me envolvesse por completo, minha filha agarrou minha mão. Olhei para trás. Minha esposa e minha filha pareciam incompletas, como pinturas inacabadas, com traços desalinhados e cores que se desfaziam. Elas choravam, imploravam para que eu não fosse. Eu as amava mais do que poderia expressar, mas aquela não era a minha vida. Foi um erro, um acidente, uma mentira. Enxuguei uma lágrima que escorria pelo rosto da menina e sussurrei: "Isso não está certo. Eu preciso ir. Me desculpe, eu amo vocês." Virei-me e caminhei em direção à mancha branca. Conforme avançava, meu corpo se despedaçava em fragmentos, dissolvendo-se até que não restasse mais nada de mim. Agora, eu não tinha esposa, nem filha, nem sequer uma forma física. Respirei fundo com os pulmões que não existiam. "Tenha paciência, Sr. Taylor. Estou tentando descobrir o que deu errado e fazendo os ajustes necessários", disse uma voz.
Por favor, doutor, apresse-se. Quero estar com elas de novo o mais rápido possível. Respondi. Claro, Sr. Taylor. Tudo pronto. Espero que desta vez seu subconsciente aceite a simulação. Acordei ao lado da minha esposa. Ela abriu os olhos, espreguiçou-se e me beijou na bochecha. Do mesmo jeito que fazia todas as manhãs. Ontem, meu amigo fez uma aposta insana. Disse que conseguiria ficar com o maior número de mulheres possível em um único dia. No fim das contas, ele conseguiu impressionantes 37 mulheres em apenas 24 horas. Um número absurdo para um dia comum. Mas esse não era um dia comum. Ele não sabia que em breve se tornaria pai de 6 filhos. Se soubesse, jamais teria feito isso. Ontem, Ana perdeu o controle. Cega de raiva, cortou a garganta do ex-marido abusivo. Os vizinhos viram tudo pela janela, mas em silêncio apenas trocaram olhares, deram de ombros e seguiram seus caminhos. Ana seguiu sua rotina como se nada tivesse acontecido, deixando o corpo ainda quente caído no chão. Ela não sabia que sobreviveria. Não sabia que apenas ela sairia com vida, enquanto o marido e as crianças se afogariam a mais de 2 metros de profundidade. Se soubesse, talvez não tivesse feito isso. Talvez você esteja confuso, se perguntando por que essas pessoas agiram dessa forma. Mas a resposta é simples. Ontem, anunciaram na TV que um asteroide estava vindo em direção à Terra. O mundo mergulhou em um caos absoluto. Todos tiveram que decidir o que fazer com suas últimas 24 horas. Mas hoje o pânico se transformou em desespero, porque o asteroide errou o alvo. Muito obrigado por ter ficado até o final dessas histórias aterrorizantes. Sua coragem em enfrentar cada reviravolta macabra e cada final sombrio é digna de admiração. Espero que tenha aproveitado cada suspense, cada arrepio e cada momento de tensão. Mas cuidado, histórias como essas tendem a permanecer na mente, especialmente quando as luzes se apagam e o silêncio da noite toma conta. Durma bem, se conseguir. Até a próxima.